Essa aqui é a terceira parte do nosso projeto do slider personalizado que a gente está criando aqui no canal. Se você ainda não assistiu as duas primeiras partes, é muito importante que você assista. Então, para facilitar a sua vida, vou estar deixando aqui em cima, no iCard, um link para você ser direcionado para a primeira parte desse slider aqui, beleza? Mas se você já me acompanhou, fez tudo certinho, no último vídeo a gente parou por aqui. Esse aqui é o nosso slider que a gente tem por enquanto, ele não tem efeito nenhum, não tem animação nenhuma e nenhum dos botões funcionam, né? Tá tudo aqui paralisado, não tem funcionalidade nenhuma. Pois bem, neste vídeo a gente vai aplicar alguns efeitos, principalmente os efeitos de texto. Porque se a gente vem aqui no nosso projeto original, perceba que o nosso texto ele flutua, ele vem de baixo para cima, né, aparecendo à medida que as imagens se passam, né? Então, sem mais delongas, vamos meter mão no código lá dentro do VS Code. Então, maravilha, já tenho aqui o meu HTML criado, estruturado, né? A gente não vai mexer nele por enquanto. E também já tem alguns estilos de CSS, que é o que está dando vida ao nosso slider, né? Porém, neste vídeo, a gente vai dar utilidade a essa classe aqui, ó, a classe ativo. Eu não sei se você está lembrado que na primeira parte desse projeto, a gente aplicou essa classe ativo em alguns elementos. E ele serve justamente para, quando essa classe ativo existir em determinado elemento, ele vai mostrar para o usuário. Nesse caso aqui, ó, o slider 5, agora passou para o 6, mas o slider 6 está com a classe ativo. Aí meio que o JavaScript remove essa classe ativo dinamicamente do elemento anterior e adiciona no novo. E isso vai acontecendo aplicando esses efeitos aqui. Então a gente vai dar utilidade a essa classe ativo, beleza? Mas já te adianto que o JavaScript ainda não vai ser nesse vídeo, tá? Vai ser no próximo. Mas vamos fazer aqui o seguinte. Dentro do CSS, eu vou localizar aqui, ó, onde eu estilizei o H2. O H2 nada mais é do que esse título aqui, ó, que a gente criou para o nosso slider, tá? Mas eu já te adianto que essa animação, esse estilo que eu vou criar aqui agora, pode ser posicionado em qualquer lugar do seu CSS, tá? Eu só gosto de manter tudo bem organizado de acordo com o estilo que eu vou aplicar. Se eu vou aplicar o estilo no H2, eu gosto de criar o efeito, né, o estilo embaixo do H2. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma animação, porque isso daqui, ó, nada mais é do que uma animação, que ele vem de baixo para cima, e a gente vai criar isso daqui agora. Para criar uma animação, a gente utiliza a seguinte regra, @keyframes, dessa forma aqui, tá? Depois que eu chamei @keyframes, vou dar espaço e vou atribuir um nome para a minha animação. Pode ser o nome que você quiser. Eu vou chamar essa animação de animatexto, beleza? Aí depois que eu fiz isso, vou abrir e fechar chaves e vou quebrar a linha. E aí aqui dentro dessas chaves, eu vou adicionar a animação que vai ser aplicada no H2. Nesse caso, eu quero que aconteça o seguinte. Eu quero que a minha animação venha de baixo para cima, ou seja, ela vai se deslocar de baixo para cima, e que também a opacidade dela vai aumentando, que ela comece com a opacidade no zero, ou seja, a transparência no zero, e à medida que o texto vai subindo, ele também vai aumentando. Então a gente vai ter que animar essas propriedades dentro aqui da minha keyframe. Então, para iniciar aqui a configuração da minha animação, eu vou digitar 100%, ou seja, o estado final da minha animação. Porque o estado inicial, meio que eu já vou configurar daqui a pouquinho, tá? Mas o estado final da animação vai ser da seguinte forma. Para criar o deslocamento de baixo para cima, eu vou utilizar a propriedade transform. E o valor da propriedade transform vai ser translate no eixo Y, né? Porque a gente tem o eixo X, horizontal, e o eixo Y, vertical. E como eu quero um deslocamento na vertical, então eu digito translate Y, e o Y maiúsculo, beleza? Aí dentro dos parênteses, eu vou determinar para onde ele vai se deslocar. Nesse caso, como aqui é o estado final da minha animação, eu quero que ele já esteja na posição original. Sendo assim, eu quero que o deslocamento do transform seja 0. Então, dentro dos parênteses, eu coloco 0. E também para criar agora o efeito de opacidade, né, que ele começa transparente e vai ficando visível, eu chamo a propriedade opacity. E aí, o valor do opacity pode ser entre 0 e 1. Beleza? Nesse caso, o intermédio entre eles, né, é 0,5, 0,3, 0,8. Nesse caso, eu quero que o estado final desse meu texto seja com opacidade 1. Então, nesse caso, eu coloco o valor máximo. E pronto, a minha animação no estado final já está criada. Agora, eu só preciso criar o estado inicial, que vai ser da seguinte forma. Se liga só, eu vou chamar essa mesma estrutura aqui de cima, ó, slider box. Esse mesmo seletor aqui, ó, você chama a classe slider e depois chama a classe slider box. Porém, sempre que a classe slider box estiver ativa, então
coladinho aqui, ó. Não vou dar espaço. Vou colocar ponto e chama a classe ativo. Só toma cuidado para você não colocar espaço entre sliderbox e ativo, tá? Existe uma diferença aí. E aí, nesse caso, depois que eu fiz isso, eu vou abrir e fechar chaves. E dentro dessas chaves, eu vou aplicar o efeito da animação. Porém, eu preciso determinar em qual elemento vai ser aplicada a animação. Nesse caso, eu quero que seja aplicada no H2 e também no parágrafo. Então, aqui depois de ativo, depois aqui que eu chamei a classe ativo, vou apertar espaço e vou chamar H2, beleza? E para adicionar o mesmo efeito no parágrafo, eu vou colocar vírgula e vou chamar esses mesmos seletores aqui, ó, Ctrl C, e vou dar Ctrl V, mudando de H2 para P. Só fazendo isso daqui eu já vou aplicar as animações em ambos os elementos, tá? Aí eu vou quebrar a linha aqui depois da vírgula, apenas para manter o meu código bem organizado e melhor para você visualizar no vídeo. Aí agora eu vou determinar o estado inicial da animação, né? Se aqui é o estado final, eu preciso determinar o estado inicial. Para fazer isso, eu vou chamar as mesmas propriedades que eu estou animando. Vou chamar a propriedade transform, translate no eixo Y, e aqui, dentro dos parênteses, eu vou determinar a distância que ele vai se deslocar. Como é o estado inicial, eu quero que ele saia de um valor e vá até 0. Nesse caso, eu vou pedir para ele se deslocar 60 pixels, tá? Então, dentro aqui dos parênteses, você coloca 60 pixels, que ele vai de baixo para cima 60 pixels de deslocamento. E como também estou animando a opacidade, eu preciso chegar aqui agora, ó, e chamar a propriedade opacity. E como é o estado inicial da minha animação, eu preciso dizer que o valor é 0, porque o estado final é 1. Pronto, só de fazer isso daqui, você já imagina que talvez esteja funcionando, certo? Bom, errado. Continua a mesma coisa. O que a gente precisa fazer agora é aplicar a animação nesses elementos. A gente precisa chamar uma propriedade para que essa animação seja aplicada diretamente nesses elementos. Para fazer isso é bem simples. Ainda que dentro da estilização de a gente está aplicando a animação, eu vou chamar a propriedade animation. Quando eu digito isso, você percebe que o próprio VS Code já me recomenda algumas opções aqui. Eu vou selecionar essas opções que vai me dar uma ordem de valores que eu posso estar adicionando, o que a gente chama de shorthand. A primeira coisa que a gente precisa determinar é o nome que a gente atribuiu para a animação, que nesse caso foi isso aqui, ó, animatexto. Aí você coloca o mesmo nome que você deu para a sua animação, tá? Próximo valor é duration, ou seja, a duração da animação, em quanto tempo vai levar para que ela seja concluída. Nesse caso eu quero que leve meio segundo, então ó, 0.5s, ou apenas 0.5. Tanto faz, né? Um ou outro. Time function é a velocidade, né? De início e a velocidade de final. Não vou entrar em detalhes o que é, mas eu vou utilizar easy in out. Vai começar suave e terminar suave. Depois disso vem o delay, ou seja, o atraso que vai levar para que a animação inicie. Nesse caso eu quero que seja aqui em torno de 0.7 segundos, né? Ou seja, 0.7 segundos. Iteration count e direction a gente não mexe, então vou apagar. Porém, esse último valor aqui, Fill Mode, eu vou colocar o valor Forward, porque isso significa que a minha animação vai ficar parada no estado final. Se a gente não colocar esse valor aqui, a animação vai até o final e vai voltar para o estado inicial, ou seja, ele vai sumir. Nesse caso, eu quero que ele comece, vá até o estado final e fique parado no estado final, tá? Só de fazer isso, se eu for olhar lá dentro do meu site, ó, vou atualizar aqui a página, você percebe, ó, que tem uma animação acontecendo lá atrás, tá vendo? Sinal que funcionou. Porém, você ainda tá vendo que esses textos aqui estão horrorosos aqui na frente, né? Não tá deixando a gente enxergar, de fato, a nossa obra de arte. Por isso, é que a gente precisa esconder os slides que não estão ativos no momento. Eu quero apenas exibir os slides que estão ativos, que possuem a classe ativo. E todos os outros que não possuem, eu quero que fique escondido. Então, como é que a gente faz isso? Bem simples, ó. Logo aqui embaixo, de onde eu estou estilizando a animação do H2, eu vou sair aqui das chaves, lembrando que pode ser posicionado em qualquer canto do seu CSS, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a classe SliderContainer, que a gente já chamou anteriormente aqui no CSS, vou dar espaço e agora eu vou chamar a classe SliderBox. Porém, a classe SliderBox, quando ela tiver a classe ativo, nesse caso aqui, não pode ter espaço, tá? Tem que ser sem espaço nenhum. E aí agora eu posso atribuir um estilo aqui para ele, né? Como, por exemplo, a opacidade, quando essa classe estiver ativo, eu vou colocar que seja 1. Ou seja, a transparência seja 1. E aí, além da opacidade, eu também preciso colocar essa minha imagem na frente de todo mundo, né? Porque ela está ativa, então ela precisa ficar em destaque.
tem que ficar na frente das outras. Então, para isso, eu vou chamar a propriedade zIndex e vou colocar um valor aqui tipo, sei lá, 11.111. Qualquer um valor aí mais alto, que aí ó, você percebe que aquele problema do texto já foi corrigido. Está aparecendo uma única imagem e um único texto. Só de fazer isso aqui, ó, atualiza a página, aí agora o meu texto tem esse efeito legal. Essa animação já está funcionando. Porém, como a gente colocou um zIndex um pouco elevado para a imagem, as setas ó, se esconderam. Então a gente precisa mexer também nas setas. A gente vai vir aqui onde a gente utilizou a classe das setas e vou chamar a propriedade zIndex também. E aí vou colocar um valor mais elevado. Como eu coloquei 11.111 para as imagens, eu vou colocar 22.222 para as setas. Que aí ó, ela já aparece aqui na frente e tá tudo certo. Então, para que a gente possa encerrar essa parte das animações, a gente tem 3 coisas para fazer. Primeira coisa, os botões de navegação aqui embaixo, né? Você percebe que não tem nenhum selecionado. E quando a gente estiver no primeiro slider, significa que este primeiro botão de navegação tem que estar ativo, ele tem que estar selecionado. Então a gente tem que fazer isso daqui também. Segunda coisa que a gente vai ter que fazer é corrigir as imagens. Porque por mais que apenas uma única imagem esteja sendo exibida e as outras estejam escondidas, na prática, elas só estão atrás dessa imagem principal aqui, ou seja, elas ainda estão sendo exibidas, elas estão ativas. E se a gente deixar dessa forma, nosso slider vai ficar bem pesado. Então a gente precisa esconder todas as outras imagens quando elas não estiverem ativas, exibir apenas uma de cada vez. E a terceira coisa que a gente precisa fazer é apenas criar um efeito de atraso aqui para o parágrafo. Porque se a gente vir aqui no nosso slider, perceba que primeiro o parágrafo sobe, olha só, sobe o parágrafo para depois subir o título. Então a gente tem que colocar esse atraso aqui também. A gente já vai fazer logo isso porque é mais fácil, tá? E aí depois a gente vem aqui para os botões de navegação. Veja só como é que a gente faz. Então aqui dentro do CSS, eu vou localizar aqui onde eu apliquei a animação para o meu título e parágrafo, tá? E o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar apenas um delay para o H2. Delay é o atraso que leva para que a animação comece. E o que é que eu vou fazer? Bom, vou só copiar esse H2 aqui, esse seletor, slider, slider box com a classe ativo, e aí vem o H2 junto. Vou copiar esse seletor e vou colar aqui embaixo. Vou abrir e fechar chaves, e a única propriedade que eu vou adicionar para ele é o Animation Delay. Olha só, essa daqui é a propriedade, Animation-Delay. E aqui eu vou colocar o tempo que vai levar para que a animação inicie para esse H2. Vou colocar algo em torno de 1 segundo. Então basta colocar um S que o próprio CSS já vai entender. Se eu vim dentro do meu site e atualizar a página, olha só. Primeiro subiu o parágrafo para depois o título. Pô, tá ficando da hora. Fala sério, né, velho? Se você tá curtindo o que eu tô te ensinando até aqui, faz o seguinte, se você ainda não tiver inscrito no canal, se inscreve, é muito importante para que o IntelliJ continue evoluindo e me motive a trazer mais projetos como esse, tá? E é claro, ativa também o sininho de notificações, é muito importante para você ser notificado sempre que sair vídeo novo. E aí também, aproveita que você já está aí embaixo, né, se inscrevendo, ativando o sininho de notificações e dá um like nesse vídeo, beleza? Então vamos continuar aqui porque a gente agora tem que riscar mais 2 coisas da nossa lista, né? Agora a gente vai ter que esconder as imagens, que as imagens, elas estão ativas aqui ainda, né? Se não tivesse esse slider 1 aqui por cima, iria exibir o segundo slider, mesmo que ele não estivesse ativo. Então a gente precisa corrigir isso para que o nosso projeto não fique pesado. E para fazer isso, eu preciso vir aqui dentro do CSS e aí eu preciso localizar aonde eu estou estilizando a classe Slider Box. Olha só, ele está sendo estilizado aqui, ó. Slider, Slider Container, Slider Box. E aí eu vou aplicar uma propriedade para ele aqui, que no caso é a propriedade Opacity. Quando o Slider Box estiver com a classe ativo, ele vai estar com opacidade no 1. Nesse caso, quando o Slider Box não estiver ativo, eu quero que esteja com opacidade 0. Sendo assim, todas as outras imagens agora estão escondidas. Só vai exibir apenas as imagens que possuam a classe ativo. Beleza? Só de fazer isso aqui, você não vai notar diferença aqui visualmente falando, né? Porém, como eu disse, as imagens elas estavam uma atrás da outra, elas ainda estavam sendo exibidas. Mas agora que eu coloquei isso daqui, que tem a classe Slider Box com opacidade 0, todas elas foram escondidas, elas estão camufladas, beleza? E aí deixa o nosso projeto mais leve. Tanto é que se eu vim dentro aqui do meu HTML, tirar a classe ativo dessa minha primeira Slider Box, olha só, dentro do meu site não exibe imagem nenhuma.
Mas se eu colocar, por exemplo, essa classe aqui na terceira slider box, olha só, vai exibir o slider 3. Pô, tá começando a ganhar forma. A gente vai aplicar o JavaScript aqui daqui a pouquinho, que é para isso começar a funcionar dinamicamente. Só o que resta agora é a gente colocar o efeito aqui nos botões de navegação, porque você tá vendo, né? A gente está no slider 3 e nesse caso é para ter esse terceiro botãozinho selecionado e não está acontecendo isso no momento. Então a gente vai ter que fazer isso também. Bom, deixa eu tirar aqui a classe ativo do terceiro slider box e voltar aqui para o primeiro, beleza? E note que aqui embaixo onde estão os botões de navegação, ele também tem essa classe, né? A classe ativo. Então, a gente já pode utilizar a mesma lógica que a gente utilizou nas imagens para trabalhar aqui nos botões. Então, vamos fazer isso. De volta no CSS, eu vou lá embaixo, onde eu estou utilizando os botões de navegação, só lembrando que pode ser onde você quiser, tá? Dentro do CSS. Eu vou copiar esse seletor aqui, ó, BTN Nav Box e também BTN Nav. Vou só dar Ctrl C e Ctrl V. Porém, quando a minha classe BTN Nav tiver a classe ativo, olha só, quando tiver a classe ativo, lembrando, sem espaço, tá? Se tiver espaço não vai funcionar. Vou abrir e fechar chaves e a única propriedade que eu vou adicionar é exatamente essa daqui, ó, a Background Color. Vou dar Ctrl C aqui em cima e dar Ctrl V aqui embaixo e dizer que o Background Color é branco. Lembrando que as cores é você que vai decidir, tá? De acordo com o seu projeto, com as imagens que você está utilizando, com a paleta de cores que você escolheu, aí você pode personalizar. Só de fazer isso, dentro aqui do meu site, olha só, o botãozinho com o primeiro slider já está selecionado. Se eu clicar nos próximos, obviamente que não vai funcionar, porque o JavaScript ainda não está aplicado aqui, né? Então não tem como a gente fazer esses sliders se movimentar. No entanto, se por exemplo, eu tirar aqui a classe ativo do primeiro BTN Nav e colocar aqui, por exemplo, no quarto, olha só o que vai acontecer. Agora ficou o quarto botão de navegação selecionado. Porém, é claro que o slider não está no quarto, né? Mas se eu tirar esse daqui, ó, classe ativa sai do primeiro e vem para o quarto, olha só, aí sim já aplicou aqui o efeito que eu quero. Pô, nosso slider começou a ganhar forma, está começando a ganhar vida, mas ainda tem coisa para a gente fazer. A gente precisa criar o JavaScript desse slider para que esses botões de seta aqui possam funcionar e também esses botõezinhos aqui embaixo possam funcionar. E aí também a gente precisa resolver alguns bugs que podem acontecer durante esse percurso, mas não é grandes coisas não, tá? Então é isso. Por essa aula aqui é só. Eu espero que você esteja curtindo o que a gente está criando até aqui. Se você estiver curtindo, ó, clica aí no botão de like, que aí vai mostrar que você quer mais projetos como esse. E é claro, para não perder mais projetos como esse, se inscreve aqui no canal e ativa também o sininho de notificações, beleza? Outra coisa importante é que essa parte do JavaScript já está disponível lá dentro do clube de membros. Então, se você quiser finalizar esse projeto ainda hoje, clica aqui embaixo nesse botão Seja Membro, que aí qualquer uma das opções que tiver lá dentro, você pode escolher e já vai ter acesso às últimas partes desse projeto do slider aqui, tá? E além disso, vai estar dando um baita apoio aqui para o canal. Agora, se você for uma pessoa paciente, na próxima semana a gente vai ter a última etapa desse projeto do slider personalizado, tá? Enfim, no mais é isso. Tá aparecendo aqui agora na tela para você a última parte desse projeto. Basta clicar que você já vai ser direcionado para lá, tudo bem? Meu nome é Bruno Rodrigues e esse daqui é o Inteligia. Falou, Programaker! Tchau!